Retornamos então para o terceiro e último bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, tendo a satisfação de contar com o nosso entrevistado, José Augusto Pinheiro, jornalista, bacharel em Direito, que está trocando informações e experiências na formação da nossa cidadania. José Augusto Pinheiro, vejo aqui no seu currículo que você é membro integrante da Academia Guarulhense de Letras. Gostaria que nos falasse um pouco dessa atividade, quais são as atividades desenvolvidas pela Academia na nossa cidade, né? E qual é a sua atuação, a sua participação nessa Academia. Pois não, Clóvis. Eu costumo também dividir a minha vida em duas etapas, né? E a segunda etapa é exatamente depois da Academia Guarulhense de Letras, porque muito se fala a respeito de academias de letras. Nós temos a brasileira, que é muito famosa, centenária academia, mas num determinado momento da história de Guarulhos, Dr. Gasparino José Romão, muito querido por todos nós, teve o sonho de criar aqui a Academia de Letras. Isso foi no ano de 78. E no dia do aniversário da cidade, Dr. Gasparino e outros pioneiros maravilhosos fundaram a Academia Guarulhense. Eu tive a felicidade de ingressar há apenas 8 anos. Foi no dia 9 de dezembro de 2003 que eu passei a ocupar a cadeira número 21, cujo patrono é Vinícius de Moraes, e meu antecessor, Antônio Pilar de Luiz, que faleceu naquele mesmo ano de 2003 e foi meu professor de Direito Romano na FIG, em 83. A Academia Guarulhense de Letras, nesses 33 anos de existência, de fundação, desenvolve atividades ligadas exatamente a essa área acadêmica, no incentivo à leitura, no incentivo à produção literária, produção poética. E nós temos uma revista anual que sempre é lançada no aniversário da Academia. Então, neste ano será no dia 7 de dezembro, já está marcado, às 20 horas, no Teatro Padre Bento, que é na rua Francisco Futi, número 3, no bairro do Bopoúva. E nós teremos, então, o lançamento de mais uma edição da revista. Lá nós temos poetas, temos cronistas, como é o meu caso, essa é a minha especialidade na literatura, eu componho crônicas, mas temos contistas, temos romancistas e temos até jornalistas lá. Por exemplo, Valdir Carleto é membro integrante também da Academia Guarulhense de Letras desde 2004. E desde esse ano, exatamente 2004, que eu me tornei o mestre de cerimônias das atividades e também dessas festividades anuais da Academia de Letras. Então eu anuncio o nome dos novos membros da Academia. Um ano depois de ter ingressado, pude anunciar com muita honra o nome de Valdir Carleto. Aproveitando, eu estava falando com relação a anunciar os novos membros. Como é que as pessoas, então, chegam a ser um novo membro na Academia Brasileira de Letras? Que isso é uma curiosidade, eu acho que geral, né? De como... Brasileiro ou guarulhense? Guarulhense, na verdade. Na brasileira, eu acho que é o vício, né? Na Academia Guarulhense de Letras. Mas já que falamos sobre a Academia Brasileira de Letras, é algo bem diferente. Então, são maneiras, formas diferentes de haver o ingresso nessas academias. Na Brasileira de Letras, assim que um membro vai para o plano espiritual, desencarna, falece, então fica vaga essa cadeira. E quase que imediatamente já começa um processo sucessório. Nós temos um membro da academia muito querido também, que é o Castelo Hansen. Isso. Presidiu a academia até setembro do ano passado. Ele costuma dizer que nós somos imortais, nós membros da academia somos imortais até o dia que nós morremos. E isso realmente acontece lá na Academia Brasileira de Letras. A pessoa é imortal até o dia que ela deixa de ser, e aí então começa um processo sucessório. Algumas pessoas se candidatam e há uma votação para que o novo membro ingresse na Academia Brasileira de Letras. E algo que eu soube recentemente é que existe como se fosse um salário, honorários, para a pessoa participar da Academia Brasileira de Letras, e não é um valor pequeno.
porque há os direitos autorais, são muitas publicações da Academia Brasileira de Letras, então daí toda aquela determinação, aquela vontade em pertencer à academia. Também há uma remuneração financeira, pecuniária. Na Academia Guarulhense de Letras, que é bem mais simples, nós temos 40 cadeiras e o processo funciona da seguinte maneira. A cada virada de ano, observa-se quantas são as cadeiras disponíveis. E aí, até o mês de setembro, é lançado um edital num dos jornais aqui da cidade, num dos jornais diários da cidade, dizendo que a pessoa que tem mais de 35 anos, que já tenha pelo menos um livro publicado, resida na cidade, está apta a se candidatar à vaga. Então, digamos que sejam 2 vagas e que 10 pessoas, 10 escritores se candidataram. Então, esses trabalhos são submetidos a uma comissão formada pelos próprios acadêmicos, normalmente 3 acadêmicos avaliam esses trabalhos, depois apresentam um relatório e são decididos, então, os nomes dos novos membros da academia. São 2 vagas, então 2 serão os próximos membros da academia. É que no momento, as 40 cadeiras estavam completas, né, estavam ocupadas até o mês de agosto. Faleceu a nossa querida Aurora, confreira Aurora, filha exatamente do Gasparino José Romão, ela já está no plano espiritual, mas como foi muito em cima do mês de setembro, nós não vamos ocupar essa vaga, deixaremos para 2012. Então, essa é a forma de sucessão. Perfeito. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco desafiadora ao José Augusto. Ele é bacharel em Direito, logicamente que a sua atividade de jornalista, a sua atividade na própria academia, a sua atividade participando na vida social da cidade, interagindo nas questões mais importantes, muito se deve à sua formação jurídica, embora nunca tenha exercido a profissão, nunca tenha chegado à condição de advogado. Para ser jornalista, ele já nos falou de que não precisa, aliás, a lei hoje já é clara, mas ele, por convicção, falou que não havia necessidade da formação acadêmica para ser jornalista, um bom jornalista. E a própria presença dele aqui é a comprovação disso. E grandes jornalistas na história do país que nunca sentaram num banco escolar. É um assunto que é polêmico e se discute muito hoje a questão do advogado. Existe um movimento a nível nacional entre os bacharéis de direito propondo o fim do exame de ordem, ou seja, a não necessidade que eles entendem de prestar o exame de ordem para ingressar na atividade da advocacia. O que o jornalista José Augusto Pinheiro e o bacharel em Direito acha disso? Será que poderíamos analisar a desnecessidade de um exame de ordem para a advocacia no mesmo plano do que para o exercício do jornalismo? Qual é a sua opinião? Eu agradeço pela pergunta, Clóvis, e digo que no 2º ano da Faculdade de Direito, 1984, ainda empolgado com as aulas sempre fantásticas de todos os mestres da faculdade, das Faculdades Integradas de Guarulhos, a FIG, mas eu percebi naquele ano que eu não tinha a menor vocação para atuar como advogado. E ir até o final da faculdade, com a graça de Deus, tirando boas notas, aproveitando o máximo possível, estudando muito, porque na época as provas eram semestrais. E eu digo de todo o coração, valeu a pena, porque hoje eu utilizo todos aqueles conhecimentos. E vou além. Acredito que todos os profissionais que se sentam num banco escolar deveriam fazer o 1º ano básico de ciências jurídicas.
Eu já disse isso inúmeras vezes no meu programa de rádio. Sempre que há esse assunto que vem à tona, eu comento que todos os profissionais, médicos, engenheiros, todos, rigorosamente todos, né, jornalistas também, deveriam fazer o primeiro ano básico na área do direito, ciências jurídicas. Só depois a pessoa diria, bom, agora eu quero ser médico, agora eu quero ser advogado, agora eu quero... Enfim, aí a pessoa seguiria a faculdade. E pude observar, naqueles 4 anos, hoje são 5, mas na ocasião eram 4 anos de faculdade, que é algo muito específico, é muito específico. Eu não fiz o exame da ordem, foi uma opção, sabia que muitos colegas estavam fazendo e não estavam obtendo aprovação, mesmo com aquele curso de boa qualidade, curso das Faculdades Integradas de Guarulhos. Mas foi uma opção, eu decidi seguir o meu caminho. E após 25 anos, Clóvis, eu entendo que seja assim necessário o exame da Ordem dos Advogados. E de fato eu explico isso, né? É uma atividade muito específica, muito específica. A pessoa sai dos bancos escolares e, lamentavelmente, nós dispomos de, hoje, muitos cursos que não dão ao advogado a formação necessária para ele exercer a sua profissão de maneira digna, de maneira correta, podendo defender os interesses dos seus clientes. Então, há necessidade da Ordem dos Advogados do Brasil chancelar, né, dizer assim, esse profissional está habilitado para exercer essa profissão. Então, que continue esse exame da ordem, porque eu não me sentiria nem um pouco à vontade, Clóvis, em oferecer uma causa, a condição de cliente, para alguém que não tivesse esse selo, não é? Olha, passou pelo exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma das organizações mais sérias deste país. Bom, nosso tempo está encerrando, então eu gostaria, até em função da apresentação, fizesse um breve comentário sobre a sua atividade de presidente da entidade do Grupo Rosa Cruz, porque até desmistificando ao telespectador, a nós leigos, né, sobre as atividades, sobre o que é o Rosa Cruz. Pois não. A Ordem Rosa Cruz é uma entidade, nós chamamos de fraternidade, tem vida jurídica. Eu sou responsável na Receita Federal pela loja Rosa Cruz Guarulhos Amorque, que é essa fraternidade que aqui em Guarulhos tem 36 anos, mas que tem o seu calendário próprio, começou há 3.364 anos, na época do faraó Akhenaton. Akhenaton foi um jovem muito audacioso, muito corajoso. Pouco se fala sobre a história do Egito. A gente observa lá nos bancos escolares, no ginásio, no colégio, mas passamos muito rapidamente por cada uma, né, dessas dinastias, enfim. Nós observamos que Akhenaton viveu pouco, menos de 30 anos, mas para ele foi possível dizer assim, no Antigo Egito, em que eles acreditavam em muitos deuses, olha, um só é suficiente. Imagina que mudança que foi. E ao entender que todos nós somos irmãos, ele disse para Moisés, pega o seu povo hebreu, vá em frente, siga o seu caminho. Ele libertou os escravos, que eram os que faziam todo o serviço no Egito, no Antigo Egito. Então imagina que homem ousado, que homem audacioso. Mas é evidente que Akhenaton, com toda essa sabedoria, não podia transmitir isso tudo para o povo que talvez não tivesse a compreensão, o nível de compreensão. Então ele passou a ensinar o que sabia para grupos fechados. E essa é a origem da Ordem Rosa Cruz, que não chega a ser uma ordem fechada, porque um dia eu ingressei lá, e muita gente ingressa todos os dias, mas há necessidade de apresentar uma declaração dizendo por que quer ingressar, e essa declaração é avaliada. Então, para quem quiser saber mais a respeito da história e também dos tempos atuais da Ordem Rosa Cruz, ingresse no site amorque.org.br, amorc.org.br, e aí você vai saber mais a respeito dessa fraternidade
que me encanta a cada dia. É maravilhosa. Doutora Tatiana, tempo correu rápido hoje, né? Com essa entrevista descontraída que nós tivemos aí com o nosso amigo José Augusto Pinheiro. Nós agradecemos aos telespectadores da TV Destaque pelo carinho de mais uma audiência. Convidamos para os próximos programas, agradecemos a participação, agradeço à doutora Tatiana pela companhia, ao José Augusto Pinheiro por ele ter atendido o nosso convite. Sou eu quem agradeço. Considerações finais, rapidinho, para o final do nosso programa. Pois não. Obrigado a você, Clóvis, obrigado à doutora Tatiana Fiore também, nosso amigo cameraman, né, e a você, telespectador, que nos honrou com a sua atenção. Esse carinho é muito importante para nós. E eu espero sinceramente que algo que eu disse aqui seja útil para você. Muita luz.